Começa agora, Prez Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Prez Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu. Fala aí, galera, beleza? Bora aí pra mais uma gravação. Falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, salve, galera. Vamos lá, mais uma gravação. Como disse o Renin. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera. E no programa de hoje, faremos um bate-papo com uma pessoa que é um orgulho desse nosso Brasil. Ela é uma guerreira, ela é tetracampeã paralímpica, ela é velocista e, escutem aí, ó, é a maior medalhista paralímpica feminina do Brasil, com incríveis 13 medalhas olímpicas. Ela é natural de Nanuque, Minas Gerais, mas hoje ela vive em Joinville, Santa Catarina. Temos um imenso orgulho de conversar com Adria Santos. Adria, seja bem-vinda aos nossos estúdios virtuais. Olá, galera. Muito obrigado. Tudo bem aí com todos? É um prazer estar aqui participando. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria perguntar pra você, Reni, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer? Opa, se vocês quiserem mandar mensagem pra gente, manda pra nosso e-mail, @prezstartcast.com.br ou pelo nosso mural no nosso site prezstartcast.com.br e acessem nossas redes sociais. E Andrei, você pode passar quais são as nossas redes sociais? Claro, Will. Para acessar o Facebook e o Instagram, você coloca @prezstartcast oficial, tudo junto. Vai ficar com 3 S aí mesmo, vai ficar tudo junto. E o Twitter é cast_press, com 2 S no final. Beleza? E lembrando, caso você, starteiro, queira entrar em contato com a gente, como os meninos já falaram aí, vocês podem encaminhar um e-mail para o nosso e-mail, @prezstartcast.com.br, através das nossas redes sociais. E também, todos os episódios estão disponíveis em áudio lá no YouTube. Então o link ele vai estar no nosso Instagram e também na descrição desse episódio. Então a gente conta com vocês aí, com o número de seguidores, para que a gente tenha aquele link lá personalizado. Então vocês já sabem, tá, galera? Neuza, Prez Start. Deixa comigo, chefe. Prez Starcast. E Adria, primeiramente, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. E eu queria começar fazendo uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados. Quem é Adria Santos? Muito obrigado você. Muito obrigada aí pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui participando e falando um pouco quem sou eu e um pouquinho da minha história. Eu sou Adria Rocha Santos, mais conhecida como Adria Santos. Eu não enxergo. Eu nasci na cidade de Nanuque, Minas Gerais. A minha mãe teve 9 filhos e 4 com deficiência visual. Eu sou a mais nova dos 9 filhos. A gente morava no interior, minha família se mudou para Minas, né, para a busca de tratamentos. E foi onde eu conheci o Instituto São Rafael, uma escola para pessoas cegas e baixa visão. E através dessa escola eu fui para o esporte. Competi, né, 27 anos representando o Brasil, mas eu não sou só atleta, né, eu sou mãe, eu tenho uma filha já com 30 anos e sou casada, né, com uma pessoa que foi o meu guia, já estamos há 17 anos. E a minha trajetória no esporte foram de muitas conquistas, muitas realizações, muito aprendizado, né, muitas oportunidades. Eu sempre digo que o esporte, ele transforma vidas, né? E foi o que aconteceu na minha vida. Ele mudou muito a minha vida, essa oportunidade que eu tive de conhecer o atletismo. E eu li, né, que você teve retinose pigmentar e astigmatismo, né, congênito. Isso é uma doença, ela é de nascença ou ela vai evoluindo com o tempo? Sim, eu já nasci, né, com a deficiência visual. E com 13 anos, eu perdi a minha visão esquerda e depois eu descobri que eu tinha não só a retinose, né, mas astigmatismo, o ceratocone
e depois desenvolveu também uma catarata. E foi com 18 anos eu perdi a visão direita. Eu assim enxergando, como vou explicar para vocês assim, uns 10% eu conseguia ver cores, ver o rosto das pessoas de pertinho, enxergava as coisas próximas, né? E com o tempo eu fui perdendo. A esquerda eu sempre enxerguei bem menos que a direita. E a direita, com 18 anos, eu acabei perdendo. Em 2016 e 2015 eu fiz um transplante, mas não foi para melhorar a visão, para voltar a visão. Foi porque eu tinha muito desconforto, né? De dores no olho, a minha córnea estava quase rompendo, aí eu tive que fazer um transplante de emergência, assim. Agora, hoje eu só tenho a retinose pigmentar, que é a doença na retina. As doenças da córnea eu não tenho mais. Nem aquele desconforto, né, que eu tinha de sentir dores. Pô, que bom que pelo menos a parte da dor, né? Zerou. Aliás, zerou, né? Era horrível, sim. Só, às vezes eu tenho, se tem alguma coisa com um cheiro muito forte, por exemplo, eu evito colocar creme no rosto que tenha cheiro. Às vezes eu passo, né, maquiagem, mas logo, né, que tiro, se precisa passar uma maquiagem no olho, eu tiro rapidinho, para não sinto dor, mas às vezes ele pode ficar incomodando um pouquinho, assim, com ardência, coceira, mas aquelas dores que eu sentia, graças a Deus, me livrei. E como que o esporte surgiu na sua vida? O esporte surgiu na minha vida quando eu tinha 12 anos, e com 13 anos, né, eu já estava competindo. Nossa, começou bem cedo, né? Foi bem cedo. Eu comecei a competir, né? Mas gostar de fazer travessuras desde criança, desde novinha. Eu gostava muito de correr, eu não sabia fazer as coisas devagar, eu fazia tudo correndo. Tenho cicatrizes no braço, que eu caí numa torceira de rosas, quando a gente morava no interior. Tem uma cicatriz aqui em cima da minha sobrancelha, que eu caí e bati com a cabeça na cama. Caramba. Então eu chegava pouco, mas não queria fazer as coisas tudo rápido. E o esporte veio através do Instituto São Rafael, foi quando eu conheci a escola e participava das gincanas, das brincadeiras, sempre eu era colocada, né, para participar e vencia, e foi onde eu acabei sendo indicada para fazer teste, né, com outros alunos na Associação de Deficientes Visuais de Belo Horizonte, e foi onde tudo começou. Com 13 anos e 14 anos, eu já estava indo para a primeira Paralimpíada, em Seul. E foi na adolescência praticamente, então. Sim, com 14 anos eu já conquistei 2 medalhas, uma medalha de prata nos 400 metros e a medalha de prata nos 100 metros. Porque você falou que começou cedo, eu imaginei que fossem competições com outros adolescentes, ou mesmo regional ali, já foi pra Olimpíada, então? Já, com 14 anos. Caramba. Eu já tinha competido no Campeonato Brasileiro, tinha batido o recorde brasileiro na primeira competição, eu bati o recorde brasileiro dos 200 metros, que era de 29,6, eu fiz 29,3. E no ano seguinte eu já estava indo para conseguir todos os resultados para estar numa delegação representando o meu país. Cara, que da hora. Eu queria perguntar, assim, o que você sente, assim, na hora que você consegue quebrar um recorde mundial? Assim, que eu imagino que é muita adrenalina junto, não sei. Eu queria muito saber, assim, o que você sentiu, assim, na hora? Eu bati o meu recorde mundial, ele veio depois de muitos anos, né? Foi nas Paralimpíadas de 2000, foi em Sydney. Eu tinha me mudado para o Rio de Janeiro e nesse período foi o auge assim, da minha carreira, né? Eu tive toda a estrutura para treinar. Na época, até os atletas olímpicos, né, treinavam também lá no mesmo local, no Célio de Barros. E foi onde tudo aconteceu, né? Que era o meu sonho. Um recorde mundial, a medalha de ouro. É o sonho de todo atleta, né? Chegar no lugar mais alto do pódio. E isso aconteceu. Foi um momento incrível, assim, incrível, porque eu sou muito apaixonada pelo esporte, pelo atletismo. O atletismo, né, é a minha paixão. E competir, eu sentia uma adrenalina tão forte. Eu tinha tanto prazer, sabe, de entrar numa pista e competir e dar o meu melhor. E naquela competição eu sabia que eu estava muito bem. O físico, o lado psicológico estava muito bem, que a gente tinha feito
um trabalho, né, como psicólogo esportivo, de concentração, de foco, e eu tava ali fervendo, sabe? Quando tu entra assim, parece que o sangue ele fervia dos pés à cabeça. Eu sempre, né, tive essa paixão, mas sempre aquele respeito, né, com o adversário. Acho que não adianta a gente colocar a medalha no pescoço, né, e não saber respeitar os adversários, não valorizar aquilo, né, aquele momento. E para mim sempre foi adversário ali na pista. Então, fora, passou, né? Aquele momento de adrenalina, acho que é o momento da gente vibrar e da gente curtir. Então, aquela medalha para mim, nossa, meu Deus, foi demais, assim. A minha filha estava assistindo, ela estava presente lá. Foi um momento, assim, que para mim é o que ficou marcado para sempre, né? Um momento muito especial. Bom, você falou aí que foi cedo para Seul, né? Provavelmente já tinha alguns resultados para poder ir, mas foi nessa época que você pensou, não, é isso que eu vou fazer da minha vida, e você também teve uma filha muito nova, né? Conta pra gente como é que foi esse período de entender que era isso que você ia fazer da vida e ao mesmo tempo ter que cuidar da sua filha, né? Ter mais essa tarefa aí, como é que foi? Para te falar a verdade, em Seul, a primeira competição, eu não tinha muita noção do que aquilo podia transformar a minha vida. E depois, né, fui amadurecendo, fui tendo mais experiência e vendo como a paixão foi aumentando cada vez mais. E eu fui vendo que aquilo era a minha paixão, era o que eu queria, o que podia, né, mudar a minha vida. E foi onde tudo aconteceu. Eu abri mão de muitas coisas, né, para realizar o meu sonho, inclusive os estudos. Vários momentos, né, importantes eu tive que abrir mão para estar treinando, para estar em competição. E a minha filha, ela veio muito cedo, né, com 15 anos. Com 16 anos ela nasceu e eu fiquei casada, né, com o pai dela há 6 anos e foi um momento assim, né, que eu não aconselho para ninguém. A minha filha é a minha vida, né, a minha paixão. Eu sempre tive um sonho desde criança, né, sempre fui muito apaixonada por criança, mas foi difícil, assim, tive que aprender muita coisa e cuidei dela. Minha mãe morava próximo, me ajudou, né, também tá ali cuidando, tá ensinando. E a minha filha sempre comigo, né? Eu sempre, nunca deixei minha filha, quando viajava, deixava assim, para poder viajar, para competir. Mas ela sempre morou comigo até se casar. E é minha fã, né? Assim, número 1. Você falou que ela tava na corrida do recorde, né? Por isso que eu... Sim, eles pegaram ela. Foi, nossa, eu me lembro assim, até... Começa, sabe, vem um filme na minha mente e me emociona até, porque eles pegaram ela, né, ela estava no alambrado, eu terminei a prova e o pessoal que estava ali pegou e passou ela por cima do alambrado e colocou ela lá na pista e a gente chorava, e ontem a gente estava até lembrando sobre isso, né, porque ela trabalha no banco aqui, aí ela vai fazer um trabalho lá com o pessoal e vai ter que contar a história dela. E ontem a gente lembrando sobre isso, né? Ela, mãe, eu quero pegar algumas fotos para eu poder contar a minha história. E a gente lembrando, e ela contando, nossa, eu não sabia, vi o segurança tentando tirar. E a gente chorava, e um abraçava a outra. E foi um momento incrível, assim. Um momento incrível para todos nós, para todos que estavam assistindo. E essa paixão, eu e ela, nós somos muito ligadas, né? A gente tem uma energia muito forte uma com a outra, um amor, assim, que a gente não consegue nem explicar, assim, o que a gente sente uma pela outra. Press Starcast. Adria, assim, a gente ouve aí as histórias de atletas, né, falando, até como você mesmo citou aí, abrir mão das coisas, o duro que passa pra treinar, pra chegar num índice olímpico, poder competir numa Paralimpíada ou uma Olimpíada. E você se recorda qual foi aquela sensação da primeira medalha, depois desse trabalho árduo que você teve, que você parou ali, começou a vir na cabeça assim, você tava no pódio e começou a vir, eu consegui, meu trabalho valeu a pena. Você lembra dessa sensação? Qual foi? Lembro sim. Isso aconteceu justamente nessa competição, em 2000,
né, que foi meu auge, e eu no pódio, tocando hino e ver um filme, né, de tudo. Foi momentos, assim, que difíceis, né, momento de cansaço também. Eu me lembro que teve um dia que eu deitei lá na pista e falei com o meu treinador, nossa, eu tô muito cansado. Aí ele pegou e veio, abaixou assim do meu lado e falou assim, olha, falta pouco, falta muito pouco. Você vai conseguir. Eu sei que é difícil, é cansativo, mas você tá indo muito bem. Seja forte. E eu nunca me esqueci dessas palavras, sabe? Desse meu treinador. E foi momentos assim que eu tive lesões, né? Momentos que eu tive que passar por lesões, cirurgia. Eu já fiz cirurgia, né, de menisco nos 2 joelhos e eu tive que superar aqueles momentos. Então, quando chegava numa competição, subia no pódio e vinha aquele filme. Nossa, como valeu a pena esse momento para mim. Né, era o que eu queria, era o meu sonho estar aqui e o prazer, né, aquela honra de poder ouvir o hino e pensar assim, nossa, eu sou responsável por isso, por esse momento, é incrível. Cara, que da hora. E assim, como acontece o treinamento? Não para nunca durante o ano? É tipo diretão mesmo? Ou tem um período que você pega assim pra treinar? Tipo, sei lá, uns meses antes das provas? Como é que acontece assim? Quantas horas você costuma treinar por dia quando tá nessa época assim de treinamento? Eu tinha sempre esses meus objetivos, né, de estar bem no Mundial, nas Paralimpíadas, tanto que os meus melhores resultados são nessas competições. Então eu não pensava, eu quero fazer resultado o ano todo. Não, isso também não, né? Tem atleta que às vezes faz isso e não consegue chegar no seu 100% na hora certa. Então eu sempre me focava, eu tinha essa consciência, né, de cuidar, de chegar. Eu sempre falava para os meus treinadores, eu quero estar bem em tal competição. E treinava o ano todo, às vezes descansava ali Natal, até o Ano Novo, ou às vezes só no Natal, ficava dia 25, 26 e 27 já voltava os treinamentos e parava só na virada do ano. Então dependia do objetivo e o período de competição. Era muito intenso, meus treinos eram de segunda a sábado. Aí quando chegava, por exemplo, a gente tinha uma competição, a competição ia ser no fim de semana, às vezes a gente emendava um domingo e folgava o dia próximo da viagem, sabe? Para não perder ali aquele ciclo, né, de treinamento. Então era bem intenso, assim, os treinos. E, assim, para quem não conhece muito sobre a parte de atletismo, a corrida, ela é uma corrida, ela é guiada, é o técnico, né? A nomenclatura correta? É guia mesmo. Uhum. Hoje tem atletas, que é o treinador e atleta, mas os meus guias sempre foram guias e eu tinha o treinador que passava o treino e o guia aplicava, né? Auxiliava ali nos treinamentos e na hora da competição. E teve mais algum guia que falou assim, poxa, não consigo te acompanhar, tá muito rápida. Teve algum guia desse? Eu já tive um guia que foi prejudicado numa competição, né? Ele acabou na verdade, no momento de distração, ele acabou ficando um pouco, né? E numa outra, tive 2 situações, assim, mas geralmente a gente busca pessoas que ocorrem no mesmo tempo um pouquinho melhor, né, para não acontecer esse problema. Que a minha classe, a gente compete por classes, que é o de pista, né, porque é o T de track, então seria o dos visuais 11, 12 e 13, que o 11 é o cego total, o 12 tem uma baixa visão ali 5%, e o 13 é uma classe que consegue correr como os convencionais, que corre um em cada raia. E o 11 e o 12, a gente tem 2 raias para cada atleta, que essa raia vai ser usada com o guia, uma raia para o guia e uma raia do atleta. E o 11, que é a minha classe, é obrigatório correr com os olhos vendados e o guia preso, a cordinha na mão do atleta, né, que é preso na mão do guia também. E o T12 é opcional. Se a pessoa consegue correr, como eu, né? Quando eu enxergava, no começo eu corria 100 metros sozinha. E o guia me auxiliava só ali para me ajudar a colocar o bloco. Ou pode correr também do lado do atleta. Isso o 12. Então, e o 13 não. O 13 corre sem guia. Mas daí nesse caso de guia, ele tem assim, alguma regra, por exemplo... Assim, que eu sou bem leigo nessa parte, né? Mas tem alguma regra que ele tem que ficar na mesma linha ou para trás do atleta, né, para não dar aquilo de parecer que tá puxando a pessoa para dar aquele sprint final,
tem alguma regra desse tipo? Tem a regra, o guia corre ao lado ou atrás, a gente sai juntos no bloco, lá atrás não, foi mudando, né, a regra. Antigamente os atletas corriam sozinhos, os 100 metros, e o 200 corria com o guia. Depois a regra mudou, corria um atleta e o guia de cada vez. Aí em 2000, essa regra foi mudada novamente, aí corre 4 atletas com os guias e sai de bloco. Antes o guia saía meio abaixado, né, do lado do atleta, só que era mais difícil. Se o atleta tá muito veloz, como aconteceu comigo, né, o guia era forte, só que ele teve que fazer bastante força para se manter ali do meu lado. E com essa regra nova, não. Essa regra de 2000, os atletas saem juntos no bloco. Então, só que o guia tem que sair na reação do atleta. Ele não pode sair antes do atleta, senão o atleta é desclassificado. Na linha de chegada, o guia, ele vai colocar o braço para frente e o atleta tem que passar primeiro. O guia não pode passar nenhuma parte do guia primeiro que o atleta. Se isso acontece, o atleta é desclassificado também. Então tem essas regras, né? Tem que se manter dentro das 2 raias. Por exemplo, eu estou na raia 1 e 2. O guia ele tem que correr entre essas 2 raias. Eu posso correr na raia 1, como ele pode me colocar na raia 2. Mas nós não podemos avançar a outra raia. Não sou desclassificado. Isso aqui. Qual é a frequência que acontece, assim, de esportista ser desclassificado por erro no caso do guia? Ou isso não acontece muito? Acontece sim. Acontece do guia passar muito à frente, depende da arbitragem também. Tem a arbitragem que ela segue a regra, né, bem certinho ali. Então, qualquer falha do guia é desclassificado. Caramba, cara, que tenso. O guia passa, o árbitro percebe que o guia tá indo à frente, tá projetando, né, o atleta com mais força para frente, ele desclassifica. Se o guia passa na linha de chegada, né, ele já fica observando, olha no photo finish, passou, a mão dele passou na frente, desclassificou. Se o guia solta o atleta durante a cordinha, solta durante a corrida também, é desclassificado. Se pisa na linha do adversário ali também, como aconteceu agora até na competição aí dos convencionais, né? A menina pisou na linha, isso se acontecer também se o guia, né, o atleta tá na raia de cima, o guia na de baixo, ele pisa ali na linha, também é desclassificado da mesma forma. No revezamento, se o guia vai entregar o bastão, ele se joga para frente, o atleta tá atrás, ele é desclassificado. Então tem muitas. O guia, ele não é só correr, né, ali do lado, ele tem que saber das regras e cuidar também durante a prova para não desclassificar. Acontece muito do guia se envolver demais na competição e ele começa a competir mais que o atleta dele. Então ele Caramba. Se envolve, né, passa à frente. Sim, como aconteceu em Sydney, a espanhola comigo, né? O guia estava competindo comigo, ele estava do meu lado e a atleta lá atrás. O guia, ele tem que cuidar muito e pensar assim, eu sou os olhos do atleta, o atleta que vai competir, eu estou aqui para auxiliar. Então, isso às vezes muda, né? Muda do guia achar que ele está competindo e cometendo os erros, né? O espírito competitivo, né? Fala mais alto. Fala mais alto, é verdade. E nesse ponto, como que foram as escolhas dos guias? No seu caso, né? Não sei se é geral a forma como é escolhido, mas como você fez essas escolhas? Na verdade, quando eu comecei, a gente não tinha muita escolha, era o que tinha. Era um guia para viajava e guiava a equipe toda. Era bem assim. E quando eu fui melhorando os meus resultados, e esse rapaz, né, que, nossa, uma pessoa importante assim no começo da minha carreira, né, e ele não estava tendo mais condições para me guiar, porque ele era de prova de resistência. Aí foi onde, na época era a ABDC, que era a Associação Brasileira dos Visuais, né? Aí eles conseguiram para mim, através do treinador, um outro guia para me guiar nas competições, quando era competições internacional. Aí ele ia comigo, eu treinava com um, eu treinava com o outro. Aí em Sydney, comecei a treinar com um rapaz, ele também era de resistência,
e acabou que eu tive que mudar. O outro que estava comigo estava indo muito bem, mas era um atleta que tinha o objetivo de competir, na época, as competições convencional. Aí foi onde estava prejudicando o treino, os resultados dele também. Aí eu acabei ficando... aí foi o Gerson, que é daqui de Joinville, que já tinha me guiado em algumas competições, né? Inclusive em Atlanta. Aí ele foi para o Rio e a gente ficava treinando, né? Foi quem me guiou em Sydney. Aí depois do Gerson, como ele morava aqui, eu morava lá, aí veio o Chocolate, que foi quem me guiou em Atlanta. E então foi assim, às vezes, né, eu tinha que mudar porque o guia tinha outros objetivos ou não morava na mesma cidade que eu. Aí o meu marido, Rafael, a gente se conheceu aqui, aí foi onde a gente começou a correr juntos, né? Eu estava tendo uns probleminhas com o outro guia e foi onde a gente decidiu, a gente já estava namorando, aí começamos a correr juntos. E foi onde foi a pessoa que eu fiquei até encerrar minha carreira. Press Starcast. Deixa eu te fazer uma pergunta meio capciosa, que é aquele mesmo tipo de pergunta de você perguntar pra mãe qual filho que ela prefere mais, né? Mas, assim, qual que foi qual que foi a prova que você ganhou que foi a mais marcante pra você, aquela sua preferida, sua prova preferida que você falou, nossa, eu tenho orgulho dessa prova, de ter ganho essa prova? Foi os 100 metros das Paralimpíadas de Sydney. Essa foi o top, assim, para mim. Até porque na prova dos 100 metros estava a minha classe T11 e a classe T12 competindo juntas. E a prova ficou muito forte. Tanto que da minha classe ficaram só 2 para a final e da outra classe as outras 2. Então foi a prova que eu corri 3 vezes para chegar até a final. E quando eu cheguei na final e na semifinal bati o recorde mundial e o paralímpico e na final ganhei a medalha de ouro. Então para mim foi o top, assim, porque eu consegui superar, né, as atletas da minha classe e atletas de uma classe acima que eu. Meninas que corriam sem o guia, né, que tinha a visão ali, que acaba facilitando um pouco mais, até para os treinamentos, né? Você tendo a visão, você consegue, às vezes, fazer um pouco mais que a pessoa que não tem. E eu consegui superar as classes e vim voltar com a medalha de ouro, recorde mundial e recorde paralímpico. Caramba, cara, é muito orgulho, né? Deixa eu perguntar, assim, a impressão que dá, assim, pelo menos, falando de toda essa parte aí de provas consecutivas, assim, o que é mais importante? É resistência mesmo ou é explosão? Ou rola uma estratégia, assim, de controlar, vou estourar no começo, aí eu vou mantendo? Como é que acontece, assim? Qual é a estratégia que geralmente rola? Não. Os 100 metros, não. Os 100 não tem como pensar. Você nem respira, né? Nem respira, é verdade. O 100 é uma prova de explosão, de força, né? De muita concentração. E é uma prova que você ganha praticamente na largada. Tu largou bem... Isso, tu largou bem, tu tem muita explosão, força ali, resistência de velocidade, vai embora. Vacilou, tu perde, às vezes, até primeiro, segundo, terceiro lugar. Se errou ali, e eu sabia certinho, assim, nossa, saí bem. Eu já sentia, né? E quando eu largava mal, eu já disse, puxa vida, depois da prova, eu falei, nossa, minha saída não foi legal, aconteceu isso. Eu já chegava pro treinador e disse, não gostei da saída. Eu falei, aconteceu isso, isso, isso. Aí o que fazia? Tanto que para Sydney, eu treinei muito a minha largada. Tu vê assim, os 100 metros. O atleta saiu bem. Se ele tá bem de resistência de velocidade e força, os outros não buscam. Vê que ele larga bem e vai embora, né? O Bolt é a exceção, né? Sim. Você tava falando, justo. Eu fiquei pensando no Bolt aqui, porque ele já largou mal, já largou bem, já chegava na frente. O Bolt, na verdade, não é que ele larga mal, é por ele ser muito grande, né? Um cara muito grande. Ele não vai ter aquela reação rápida de uma pessoa mais baixa, né? Sim. Uma pessoa mais baixa, ela explode mais rápido. E ele não, ele sai um pouco mais lento, e como ele tem velocidade, aquela passada enorme, ele vai buscando e ninguém consegue pegar. Aí é isso que eu tô te falando, tu vê que tem aqueles mais explosivos de largada, que às vezes sai na frente dele, né? E ele depois.
É verdade. Agora, aquele ali que sai na frente, tendo a resistência de velocidade, força, e aí ele não consegue buscar, né? A explosão ali de corrida não busca. Você falou que essa época, nessa corrida que foi o seu auge, você estava muito bem mentalmente, né? Psicologicamente. Acho importante ressaltar isso porque, infelizmente, nos esportes olímpicos talvez mais, e tem sim uma preparação mais específica, mas no futebol, por exemplo, que é um esporte popular aqui, não se tem muito esse preparo com psicólogos do esporte. Eu queria que você falasse dessa importância para você, como ela te ajudou e quais as características que talvez ficaram mais evidentes. É óbvio que você é muito competitiva, isso não... Só de você falar a gente já percebe que isso te moveu, né, durante a sua trajetória. Mas fala um pouco mais assim das características que você desenvolveu mentais, psicológicas durante esse período e que você achou que chegou bem lá. Como que foi esse trabalho? Esse trabalho foi muito, muito importante. Na época não foi só eu, né? Foi os atletas do atletismo, teve outras modalidades, porque antes o pessoal não dava muito essa importância, né, para o psicólogo, para o trabalho da psicologia dentro do esporte. E depois foram vendo que realmente faz a diferença, né? Porque o atleta, a gente às vezes fica muito tenso, muita cobrança. Eu me cobrava muito, né? As pessoas não me cobravam de chegar e dizer, tem que ser assim, assim. Não, eu já me cobrava. E isso às vezes acaba bloqueando, né, o atleta. Tem aquele atleta que ele é competitivo, ele vai lá e ele vê o estádio cheio, era o que acontecia comigo. Aquilo meu sangue fervia, né? Mas aí a minha adrenalina ia lá em cima e eu queria, né, chegar e mostrar o que eu tinha ido fazer. E já tem aquele atleta, não, que ele vai entrar na pista, tu tá com por exemplo, tô em segundo, o campeão tá contigo na tua semifinal. O atleta já fica com medo, ele já se bloqueia. Sim. Então acontece muito isso, né? E esse trabalho é importante, foi o que foi feito comigo e outros atletas também, né? De você ter confiança em si mesmo, o foco, né? Se focar, eu quero algo e não achar que aquilo ali é impossível, que eu podia conseguir. E isso, o que eu aprendi não ficou só no esporte. Tudo que eu vou fazer hoje, né? Eu procuro continuar colocando em prática, né? A concentração, né? A ser determinada, acreditar em mim e não ter medo, né, de fazer as coisas. Então isso foi muito importante nesses anos de competição e na minha vida, né, fora do esporte também. E, Adri, eu queria perguntar uma outra coisa também, né, que como eu anunciei lá na abertura, né, que você é a maior medalhista mulher, né, de Paralimpíada, mas você tá entre as 5 maiores medalhistas paralímpicos do Brasil, né? Como que você explica isso, né? Porque, assim, desses 5 medalhistas, tá a natação, né, com o Clodoaldo, e o atletismo. Como que você explica essa... Entre os 5, você tá ali e ninguém tá batido esse recorde ainda? Olha, eu fico muito feliz, até honrada, né, com isso. Eu acho assim, eu acredito que, por exemplo, a natação, né? A natação, eles fazem mais provas, então eles têm mais oportunidades, né, de conquistar mais medalhas. O atletismo, eu competia 2, 3 provas, né? E foram 6 jogos, eu consegui ir a 6 jogos consecutivos, né? E conquistando medalhas. Sempre, como eu falei para vocês, né? Eu sempre me foquei em fazer os meus melhores resultados nas melhores competições, que era o Campeonato Mundial, as Paralimpíadas. Isso aconteceu. Por eu ter começado muito jovem também, né? Isso já é um ponto positivo, né? O atleta, a gente tendo a iniciação ali nas escolas e ele tendo as crianças, né? Tendo essa oportunidade de conhecer o esporte e começar cedo, ele vai ter mais oportunidade. E às vezes acontecia muito no Paralímpico da gente começar, muitos atletas vinham com mais idade, né? Então chegava 1, 2 competições ou 3 e eu tive essa oportunidade e aproveitei de treinar e me focar nas competições mais importantes. Eu vejo isso como um ponto positivo, né, para mim, de ter conquistado todas essas medalhas, né, e ter esse resultado, ter esse título, né, de maior medalhista paralímpica mulher cega do Brasil. Eu acredito muito que foi isso.
É uma pergunta, talvez até, não sei nem se aconteceu isso com você, assim, mas chegou a acontecer um ponto baixo, assim, na sua carreira de você pensar, talvez, não quero mais, queria desistir aqui, e aí aconteceu alguma coisa pra subir depois, assim, tipo, se recuperar disso, ou nunca teve esse ponto baixo e você sempre foi, tipo, do começo até o final, aquele gás todo mesmo? Não, eu nunca tive vontade de parar. Pelo contrário, eu queria encerrar minha carreira em 2016. Acabei tendo que encerrar minha carreira em 2013, né? Até por lesões, fiz cirurgia, estava tendo muitas lesões, que foram muitos anos, né? E eu treinava com muita sobrecarga, muito peso, né, pelas provas que eu fazia, então exigia muita força, e eu acabei parando em 2013, mas nesses anos de competição, eu nunca pensei, pelo contrário, eu saía de uma competição, eu já pensava na próxima, para treinar para a próxima competição. Sempre foi assim. Press StarCast. Adri, em 2005 você ganhou o prêmio da Forbes de mulher mais influente na categoria esporte, né? E tava competindo com pessoas aí do esporte, lendas, né? A Magic Paula, a Fernanda Keller. Como é que foi isso? Ai, foi lindo, foi um momento assim muito especial. Eu me lembro que nós fomos para a festa e na hora, quando eles anunciaram, a gente fez uma campanha bem legal, meu marido, falar para todo mundo, porque votava, tinha que colocar o identidade, o CPF, não me lembro agora, para poder votar, né? E a gente falava com todo mundo que a gente conhecia, com família, amigos, e isso foi acontecendo. E quando eu cheguei lá, nossa, e anunciaram o meu nome, eu disse, meu Deus do céu, não acredito. E foi um momento incrível, assim, porque aquele momento que vem novamente, né? A minha história, tudo que eu passei, como valeu a pena, né? Todos esses momentos, toda a minha dedicação. Então foi incrível, assim, foi eu sempre fico muito feliz, sempre ficava muito honrada, né? De receber um prêmio, e cada um tem a sua importância, né? E o seu momento ali, e o significado, né, de cada um. Então foi incrível. Toda a minha história, eu tenho muita paixão por tudo. Ô, Adri, que nem assim, aqui, metade da bancada aqui mora fora do Brasil, né? Você já morou fora do Brasil? Não, só aqui no Brasil mesmo, já mudei de cidade. Qual que foi o país, assim, que você sentiu que a estrutura era totalmente fora do normal, assim, que deu aquela vontade de você treinar naquele país? E qual que é a melhor estrutura que você já presenciou? Olha, a gente ia competir, muitas vezes a gente tinha muita oportunidade, né, para estar conhecendo, para estar andando na cidade, mas teve uns lugares que, quando eu tive mais oportunidade de conhecer um pouco mais, eu me apaixonei por alguns. Eu gostei muito de Sydney, na Austrália, foi um lugar que eu adorei, né, conhecer. Teve o Canadá, né, que eu já tive a oportunidade de ir para o Canadá, de competir no Canadá, em algumas cidades. E Edmonton, Toronto, eu também gostei muito. Teve uma cidadezinha também que foi muito legal, Helsinki também. E, assim, para te falar a verdade, eu nunca tive vontade de morar fora do Brasil. Eu nunca tive essa vontade. Mas também nunca tive a oportunidade, né, de sair e morar. Mas eu sempre curti, né, essas oportunidades de viajar, de conhecer, de ver, né, a diferença, né, dos países que tem uma estrutura. Nós fomos para Nova Zelândia, também competimos lá na Nova Zelândia, a cidade onde a gente ficou, a cidade adaptada, tinha o semáforo, né, o respeito que as pessoas tinham para poder atravessar a rua, né? Aqui fechou o sinal ou não, o carro está longe, né, como algumas cidades, o povo vai e atravessa, e lá não. Se alguém atravessava, já ficava olhando de cara feia, né? O pessoal de lá. Então é muito, muito bacana a gente ter essas oportunidades de conhecer as culturas, né? A diferença, a educação, né? De um país para o outro, como isso muda, né? Isso daí, aqui no Press Start, a gente, sempre que possível, a gente coloca esse tipo de questão em pauta, né? Que
diferenças de ponto de vista, né, as experiências que as pessoas têm fora do Brasil, né? E até aproveitando aquele gancho de uma coisa que você comentou um pouco antes, você falou, né, que você sentia aquela energia da torcida e aquilo te motivava mais a correr mais, né? A gente tá aí prestes a presenciar uma Olimpíada diferente. Sim. Por causa dessa pandemia que a gente tá passando, provavelmente não vai ter quase nada de público, né? Você acha que isso pode influenciar no resultado dos atletas? Pra ser sincera, assim, não vai ter aquele glamour, né? O público, eu particularmente, eu adorava, né? Entrar num estádio, saber que estava cheio, pessoas me assistindo. Não é que o atleta, ele tem que, né, não se focar, não fazer o seu melhor, mas eu acho que isso ajuda muito. Eu acredito que vão fazer dentro do que estão treinando, porque a gente sabe que foi um ano complicado, 2020, 2021. Tem modalidades aí que não conseguiram treinar como gostariam de ter se preparado, né? Acabaram tendo que se adaptar, né? E resultados, eu acredito que os resultados não vão ser tão expressivos como a gente esperava se tivesse acontecido a competição em 2020. Eu acredito que vai ser uma competição um pouco mais fraca, assim, de resultados, né? De marcas. Saquei. E, Adria, acredito que você continue acompanhando, né, o atletismo, assim. Assim, na sua opinião, quem que a gente deveria ficar de olho, assim, agora? Nesse ano, assim, nessas Olimpíadas? Fala, não, essa pessoa aí, eu acho que ela vai levar. Do Paralimpíada. Dos dois, aliás. Vamos dos dois. Isso. Eu acho que nos Olímpicos, eu acredito que no atletismo, eu espero ali o revezamento masculino, alguns revezamentos ali, né? Eu acredito que se não acontecer nada, eu acho que às vezes a gente tem que cuidar os atletas, né? Eu sei que no momento da adrenalina ali, a adrenalina sobe muito, mas a gente não pode esquecer aquilo que eu já falei antes, né? Se focar no que vai fazer, né? Então, se concentrar, eu tenho que fazer isso, como acontecia com os guias, eles tinham que se concentrar em tudo. Então, é o que acontece com os atletas também, principalmente no revezamento, que é uma prova de equipe, né? Então, tem muitos pequenos detalhes e um errinho ali, tu joga uma medalha fora. Eu acho que tem muita chance, mas vão ter que ter muito cuidado, muita concentração, muita união da equipe, e eu acredito que vem um bom resultado aí. E o Paralímpico, eu acredito que venha bons resultados em alguns atletas, não só um, né? Eu não sei, eu sei que alguns que eu conheço, conversaram comigo, acabaram tendo esse problema, né, todo de não conseguir fazer o ciclo como gostaria, mas eu espero bons resultados do Brasil. Tanto nos visuais, como os físicos, eu acho que vem uns bons frutos aí. Quais são os seus ídolos no esporte, Adria, em todas as modalidades, né? Não só paralímpicas, mas em geral. Você tem ídolos? Quais são os seus ídolos? Eu tenho, né? Eu tenho... tenho o Guga, que é uma pessoa que eu admiro muito, muito mesmo. A pessoa que ele é, o atleta que foi, né? E o Robson Caetano, por quê? Porque o Robson Caetano foi uma pessoa que esteve muito próximo, né? Quando eu fui para o Rio de Janeiro, e para mim era, nossa, tô treinando aqui, tá, o atleta olímpico, e então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. Que legal. A Janete, do basquete também. Pessoa que eu tenho um carinho imenso, conheço pessoalmente. São vários, né? O nosso Ayrton Senna. Opa, claro. Que não falta. No Paralímpico, né? Eu tenho o Clodoaldo, o Delfino. São muitos, né? São muitos atletas assim, que eu admiro, que eu tenho como ídolos. Adria, a gente já tá quase encerrando esse papo, mas eu não podia deixar passar isso. Você tem alguma história de perrengue daquele que, assim, lógico que na hora você ficou brava, tudo, mas depois que passou, esfriou a cabeça, você sentou e deu risada da situação? Teve algum perrengue desse tipo? Já aconteceu de eu fazer o número 2 correndo. Na hora eu fiquei muito brava, mas depois foi engraçado. Era motivo a mais pra dar um sprint, né?
A piada da quinta série aí, ó. Não podia deixar. Essa é boa, né? Press Starcast. A gente sabe, né, que nas provas existem essas rivalidades, né? Por exemplo, igual eles falam no futebol que tem o Messi com o Cristiano Ronaldo, Senna com o Prost. No atletismo e especificamente na Paralimpíada, assim, no paraatletismo, rola também esse tipo de rivalidade, rincha ou não? Rola sim. Quando eu comecei, teve um período ali que a gente era muito unidos. Mas tanto que eu tenho um grupo hoje de amigos daquela época, a gente lembra só dá risada. E a gente era muito, muito amigo, a gente ia almoçar juntos, jantar juntos, quando estava numa delegação, quando voltava, tinha falta um do outro. Depois foi mudando, isso foi mudando muito, foram surgindo mais atletas, e aí foi ficando mais grupos, né? Em vez de aquela união, foram separando em grupos. E também foram tendo mais patrocínios. As coisas foram ficando mais fáceis, assim, para os atletas, né? Não digo que isso é errado, mas foram mudando também. Alguns atletas, às vezes, se perdem, né? Esquece de se manter de pé no chão e acaba achando que aquilo ali não vai passar. Aquele momento é para sempre e muda muito, né? Então começa a rivalidade, mas existe sim. No fim da minha carreira, eu passei por alguns momentos que para mim sempre foi muito chato, né? Eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelos adversários e competir ali na pista. Então, mas isso acontece. A gente sabe que acontece, tanto no Paralímpico como no Olímpico. Você é atleta que compete junto e nem se fala, né? Nossa, tem isso também. Nem, às vezes até no próprio revezamento, estou ali no revezamento, ali se pegando. Acontece. Mas é gostoso demais, demais mesmo, quando você tem adversários e termina a prova, tu vai lá e ganha, recebe aquele abraço, aquele carinho, né, do adversário, aquele respeito. Isso é muito bom. Eu sempre valorizei muito isso. E a amizade, né, que fica para sempre. Tem amigos que eu tenho que essa amizade ela vai ser para sempre. Passou as competições, competia, era adversário ali dentro, mas fora, trocava presentes. Então esse legado que fica do esporte é muito bom. E você encerrou a sua carreira em 2008, né? E por tudo que a gente conversou aqui hoje, deu para perceber que a adrenalina da competição, a competitividade, tudo que você tem, né? As suas características te levaram para essa carreira. Provavelmente, né? Imagino que você deve ter sentido falta quando parou, ou sente ainda. O que você está fazendo hoje para manter aí essa chama da atleta, digamos assim, acesa, né? Sim, eu parei em 2013. Ah, é? Nossa, eu errei. 2013. E, para falar a verdade, eu não me preparei, né, para encerrar minha carreira. Eu tive um momento de depressão, eu cheguei a síndrome do pânico. E foram momentos assim bem difíceis para mim. Eu voltei, né, pro esporte, foi até a ideia do meu marido pra gente voltar a participar das corridas de rua. Aí eu comecei a participar das corridas de rua, motivava as pessoas e as pessoas, sem saber, estavam me motivando também. Que legal. Foi onde, né, eu fui voltando, competir, participar de 5 quilômetros, cheguei a participar de meia maratona, corrida de montanha, eu fiz uma corrida de montanha, aqueles desafio militar, que é com obstáculos, participei de uns 3, depois participei de dança, eu gosto muito de dançar. Eu participei aqui do Desafio Cidade que Dança, que tinha uma competição, né, que era com pessoa de conhecida, de renome aqui na cidade, e eu fui convidada, aí dancei tango, valsa, depois que acabou, né, eu continuei, aí fiz o curso, terminei até o intermediário de 5 ritmos, fiz polidense. Olha só! Caramba! Polidense também, aí eu parei por causa da faculdade. Foi quando eu comecei a faculdade em 2017. Me formei ano passado em bacharel em Educação Física e conheci paraciclismo e comecei a competir no paraciclismo, que é aquela bicicleta dupla, né, que vai o piloto na frente e o atleta atrás.
Uhum. Eu comecei a competir, nem sei andar de bicicleta sozinha, né? Mas como ali a gente vai com o piloto. E conheci o paraciclismo, competi em 2018, 2019. Fiquei em segunda no ranking em 2019. Eita! Caramba. E é uma paixão, assim, adrenalina pura, né? A velocidade, a bike, nossa, muito gostoso. E o que eu tenho feito é isso, mas eu me foquei esses anos em terminar o meu curso, né? E terminei, me formei, hoje já estou formada. Devido à pandemia, ano passado e esse ano a gente não teve competições no paraciclismo. E tô aí, esse ano peguei eu e meu marido, fomos contaminados com o vírus também. Nossa! Assim, infelizmente, mas graças a Deus ficamos, né, 2 semanas assim, foram bem tensos, né, momentos bem de medo mesmo, de incerteza, insegurança, mas graças a Deus a gente conseguiu superar mais esse obstáculo e estamos aí. Continuo treinando, né, não treinando na mesma intensidade, mas continuo treinando, fazendo minhas atividades para não parar, porque eu não consigo ficar parada. E se Deus quiser, né, a gente passando por essa pandemia, espero que isso, né, aconteça o mais rápido possível, para poder voltar às competições, né, tenho ideias de projetos para trabalhar dentro dessa área que eu me formei, com crianças ou adolescentes com deficiência, juntos, né, com crianças com deficiência, sem deficiência, e para fazer a diferença, né, também na vida das pessoas, como muitas pessoas fizeram na minha, né, através do esporte, de muito aprendizado que eu tive. Tô vendo que a nova safra aí de atletas para atletas também aí já tá com o futuro garantido pro Brasil. E até nisso eu queria emendar, eu juro pra você que é a última pergunta. Qual que é o toque de mestre que você deixa para essas crianças, esses adolescentes, né, que estão ouvindo a gente, que querem ser um atleta e acham que por ter alguma deficiência, por ter alguma dificuldade, ela não é capaz? Qual que é o recado que você deixa? Esse toque de mestre? Olha, a mensagem que eu deixo para todos os adolescentes e crianças, que nós temos que acreditar. Em primeiro lugar, acreditar, como eu acreditei, né? Eu vim de uma família bem simples, bem pobre. O meu pai era pedreiro, minha mãe era costureira. E mesmo assim, eu conheci o mundo, né? Eu tive essa oportunidade de conhecer o mundo através do esporte. E eu digo para todos vocês que acreditam, mesmo não sendo no esporte, mas se tem um sonho, né? Eu quero seguir um sonho, ser de alguma área, ser um médico, ser um cantor, ser um atleta, e não desista, não deixe que as pessoas tirem isso de vocês, né? Que pense ao contrário, porque nós podemos realizar muitas coisas quando a gente acredita e a gente pensa positivo, né? E a mensagem, eu sempre gosto de dizer que o limite, né? O limite é um lugar que não existe para quem não acredita em si mesmo. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Pessoal, aí, ó, vocês ouviram aí essas mensagens, essa breve história aqui. Eu acho que se a gente fosse pegar para ouvir todas as histórias delas aqui, superações, era pelo menos uns 7 episódios de 3 horas cada uma. Mas a gente não vai ser tão maldoso assim com ela, né? E eu vou pedir para que você, o Andrei, comece aí também fazendo um encerramento pra gente, deixando as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, primeiramente agradecer aí a participação da Adri, é um orgulho pra gente ter conversado e ter, né, a oportunidade de conhecer um pouquinho, não só a história que é pública e notória já, mas ela, né, como pessoa, como ser humano, e foi muito bacana. Muito obrigado, Adria. E eu, como amante aí dos esportes, e já que estamos falando disso, tô aqui esfregando as mãos para que comecem as Olimpíadas e logo em seguida Paralimpíadas, já que a gente falou disso aqui hoje. Minha ideia era ir aí pro Japão, me hospedar aí com vocês, né? O quarto já tava pronto aqui. É justo.
Até parece, era vontade só. Eu só falo isso pra testar mesmo se eu ia ser bem recebido, porque todos vocês falam, quero ver a hora que eu bater aí mesmo, vocês vão me receber. Mas tô aqui esperando e já preparando o palitinho, porque aqui no Brasil vai ser de madrugada, né? Então vai ser aquela operação palitinho no olho pra assistir as competições aí. E deixar aí um salve pra galera que escutou a gente até aqui. E um prazerzaço. Mais um papo aqui com um ídolo do nosso esporte, uma pessoa icônica do Brasil e com uma história linda. Valeu, gente. Até a próxima. Adria, o seu marido que me perdoe e a minha esposa também, mas eu fiquei mais apaixonado por você ainda ouvindo esse pouquinho dessa sua história. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Obrigado! Nossa, eu fico muito, muito feliz, né, de participar, de poder contar um pouco da minha história. Espero que eu consiga plantar uma sementinha aí no coração das pessoas que vão ouvir um pouco da minha história, que eu consigo motivar. Isso já me deixa muito feliz. E muito obrigado. Quero desejar boa sorte aí para todos os atletas nas competições, todos os atletas olímpicos e paralímpicos. Deus abençoe, né? Que vocês se protejam também, né? Nessa competição, que tudo saia dentro do que a gente espera, né? Não só o resultado, mas que todo mundo volte bem para suas casas, se Deus quiser. E muito obrigado mais uma vez. Um beijão a todos. Ô, Adriano, não quer deixar suas redes sociais pra galera que quiser te acompanhar também? Ainda mais agora nessa fase nova no ciclismo, né? Sim, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram, que é Adria Santos Atleta, o meu Face Adria Santos. Me segue lá, galera. Eu sempre tô postando sobre as minhas competições, algumas ideias aí que a gente tá tendo, ideias novas para estar postando lá para vocês. Beleza? Beijão. E Reni, mais uma vez obrigado aí por também trazer aí algumas informações pra gente, fazer parte aí também dos episódios. Eu vou pedir que você deixe suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza. Galera, valeu pra todos aí que nos acompanharam até aqui. Acredito que tá todo mundo aí com um pouco mais de cultura aí, né, cara? Um pouco mais de motivação, principalmente, né? Com uma história tão, desculpa o palavrão, mas tão foda assim. E, cara, maior exemplo, a humildade, o carisma, né? E toda essa positividade aí, né? E sempre, caramba, sempre com motivação pra ir seguindo e pegando coisas novas, primeiro com atletismo, depois com a própria faculdade e agora aí com um esporte novo, assim. Parabéns mesmo, puto orgulho, de verdade. E é isso aí, galera. Até a próxima aí e falou! Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, primeiramente agradecendo a todos que ouviram até aqui, agradecendo a Adria também, deixando aqui as portas dos nossos estúdios, mesmo que virtuais, sempre abertas, sempre que você quiser trazer alguma informação aqui, pode trazer aí que a gente vai ajudar a divulgar. Deixar um recado pra você que tá ouvindo também, achando aí, né, que eu acho que com esse pouquinho dessa história que ela contou pra gente, você também pegar e não deixar se fazer de vítima, de a sociedade não me dá oportunidade. Como vocês puderam acompanhar na história da Adria, você não tem que esperar que te deem a oportunidade, você tem que fazer a sua oportunidade. Então corre atrás lá, vamos torcer aí pros atletas, a gente vai fazer mais bate-papo com pessoas envolvidas com as Olimpíadas aí nos próximos episódios. Lembrando também, para que caso você queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail @pressestartcast.com.br ou através das nossas redes sociais e também ouvir lá no YouTube. Todos os episódios, todos os bate-papos que a gente faz, eles vão estar disponíveis lá no YouTube e o link vai estar no Instagram e na descrição desse episódio. Eu vou deixando aqui meu muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau! Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast oficial no Instagram e Facebook e @Cast_Press no Twitter. Este episódio foi editado por Atelas,
soluções em áudio para podcasts.